seu direito. Todas as quartas-feiras a gente tira muitas dúvidas de direito trabalhista com o Dr. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, que está com a gente mais uma vez. Boa tarde, Vinícius, seja bem-vindo mais essa semana. Boa tarde, Marco, Adelso Taylor, boa tarde a todos os ouvintes da CMI Campinas, sempre um prazer estar com vocês aqui. Semana passada você estava com a Tayla aqui nos estúdios, né, e bombou o assunto da insalubridade, né, mas hoje a gente pode trazer perguntas, claro, nosso ouvinte manda pelo telefone 991869070, pelo WhatsApp, né, não vai telefonar aqui que a gente não consegue atender. Mas vamos falar agora sobre dívida trabalhista, porque tem ação iniciada há muitos anos aí, superior a 500 mil, contra um casal que tinha uma clínica. E eles foram viajar para a Europa devendo dinheiro. E a Justiça, né, a Polícia Federal, a Justiça mesmo barrou, porque é isso, né? Se vai viajar para a Europa, vai gastar dinheiro, mas está devendo para o empregado. Como é que foi essa história, Vinícius? Bom, na verdade, Marco, esse é um caso até curioso, né, e simbólico, porque é um processo bastante antigo de Porto Alegre, né? E, no caso, a dívida foi se acumulando ao longo dos anos, porque tentou-se vários meios para fazer com que a empresa pagasse. A empresa alegava que não tinha dinheiro nas contas, tentou se bloquear bens e nada, não se conseguia ali garantir, né, o direito daquele trabalhador receber o seu direito, o dinheiro que era oriundo dessa ação. E o que acabou acontecendo? A juíza do trabalho acabou determinando que fosse bloqueado o passaporte dos donos da empresa, né? Porque justamente se previa que ele poderia eventualmente viajar para fora do país. Agora, se alguém viaja para fora do país, né, não quer dizer que é uma regra, mas é que tem uma condição financeira melhor, né? Tem custos de uma viagem, que você vai gastar lá fora. Então, se não for uma necessidade inadiável, pode ser uma viagem de lazer, demonstra que realmente tem dinheiro, né? O devedor tem dinheiro, mas está escondendo esse dinheiro. Então, o trabalho foi lá e determinou o bloqueio do passaporte desse casal. E é o que aconteceu, dito e feito. Esse casal estava indo viajar a lazer para fora do país e não conseguiu passar pela imigração, pela Polícia Federal. A Polícia Federal não autorizou o segmento da viagem justamente por causa desse bloqueio judicial. E isso é uma decisão individual ou pode acontecer outras vezes, Vinícius? Porque eu vi outros casos aqui também, né, de pessoas que às vezes tentaram emigrar para os Estados Unidos, mas tinha dívida. Tem algo na lei que prevê isso ou não? Cada caso é um caso, o juiz decide como ele define na hora, vamos dizer assim. Na verdade, a lei não diz bloqueie o passaporte, pode bloquear o passaporte, pode bloquear a carteira de motorista, como já aconteceu em alguns casos. A lei não diz isso, mas ela garante, através dos seus princípios que estão estabelecidos, que o juiz pode tentar buscar todos os meios aí para garantir a efetivação do direito desse trabalhador. Então, no caso, o passaporte em si, né, como eu disse, se não fosse uma necessidade de saúde, uma situação inadiável, né, uma mera viagem de lazer, só demonstra que, de fato, né, os devedores desse trabalhador estavam escondendo dinheiro, porque se eles tinham condições de viajar para a Europa, evidentemente, eles poderiam, pelo menos, não sei se pagar a dívida inteira, mas pagar algum valor para diminuir a dívida desse trabalhador. Foi uma decisão do juiz, né, específica, ela não vale para todos os casos, né, é caso a caso, depende do juiz. Se o juiz do caso específico de uma pessoa determinar, aí sim vai valer para aquele caso especificamente, não para todo mundo. Doutor Vinícius, boa tarde. Bom, nesse caso houve a apreensão do passaporte, né, por conta dessa dívida trabalhista. Agora, o juiz pode ordenar também outros bloqueios, como, por exemplo, CNH, cartão de crédito, enfim, outros documentos aí ligados ao devedor? Já aconteceu, né? E há uma grande discussão se isso é constitucional ou não. Porque a CNH, você fica naquela situação, e o direito da pessoa se locomover, ela não pode dirigir um veículo, ela não pode, por exemplo, trabalhar como Uber, um exemplo, ela precisa da CNH para isso. Então cria uma grande polêmica se é uma medida constitucional ou não, bloquear ou o passaporte ou a CNH, com base num princípio, talvez na Constituição, que é o direito de ir e vir. Então, com base nesse princípio, há os questionamentos por parte de quem tem bloqueado o passaporte ou a CNH, mas
também são meios aí de tentar fazer com que o devedor pague. Essa é a grande verdade. Infelizmente, em alguns casos, né, os devedores se esquivam de pagar, propositalmente escondem o dinheiro, se utilizam os chamados laranjas para movimentar dinheiro, ou moedas eletrônicas, né, que a gente vem percebendo muito na utilização de moedas eletrônicas fora do país. Então você faz a transação em aplicativos externos e só faz o crédito do dinheiro quando você quer utilizar aqui no Brasil numa conta de um terceiro, por exemplo. Então, hoje, com o avanço da tecnologia, é muito comum a utilização desses aplicativos internacionais, dos quais a justiça não consegue bloquear. Agora, essa dívida trabalhista, doutor, também pode prejudicar, por exemplo, a participação do devedor em concursos públicos ou no caso de empresas, né, que tenham alguma pendência em licitações públicas também? Como é que fica a regra aí nesse sentido? Sim, nesse aspecto também há esses questionamentos, podem ter essas restrições, mas também há discussão aí específica, né, principalmente no fato da questão da pessoa prestar ou não concurso, se é um direito assegurado pela Constituição ou não para qualquer cidadão, independente de eventual dívida ou não. O ponto específico, aí, no caso de uma empresa participar de um processo de licitação, aí é uma garantia do Estado, como eu falo, Estado, União e Municípios, é isso que eu estou querendo dizer, né, que realmente essa empresa vai conseguir prestar o serviço. Porque se ela não tem inúmeras ações e não honra com esses pagamentos, como é que ela vai pegar dinheiro público para prestar um serviço, né, em tese público, sem que ela já deve para tanta gente na praça, né? Então, realmente, isso é uma situação de insegurança para o Estado, por isso existe essa restrição no processo licitatório. Agora eu vou voltar na questão lá da apreensão ou do empecilho, né, para que as pessoas façam viagens internacionais por causa de dívidas trabalhistas. Lembrando que é uma decisão judicial. Com um processo em andamento, por exemplo, um processo trabalhista, talvez as pessoas pudessem viajar, esses que não conseguiram, ou que tiveram passaporte apreendido, ou que foram proibidos pelo juiz. Se o processo ainda estiver em andamento, a situação muda, Vinícius? Muda completamente, né? Na verdade, o juiz não poderia determinar o bloqueio de um passaporte de alguém que ainda não teve, né, o processo esgotado, que eu falo nesse sentido, discutido o mérito do processo. Então, imagine se eu estou discutindo se a pessoa tem ou não tem direito. Isso é uma coisa natural, qualquer um pode processar, o direito de ação é um direito que está previsto na Constituição para qualquer cidadão. Então, a pessoa pode processar, eu posso ser processado, é uma coisa natural, não é nenhuma aberração isso, né? Agora tem que ver se tinha fundamento ou não. Então, enquanto não tiver uma sentença que condene de transitar em julgado, que não cabe mais nenhum tipo de recurso, a pessoa livremente pode aí viver normalmente, né, por utilizar seu dinheiro, etc. A única questão é que é possível, tá, uma medida excepcional, que é uma medida cautelar para arrestar um bem, um valor, e aí o que significa arrestar? Tipo, praticamente bloquear, né, um bem ou um valor de forma provisória para satisfazer uma potencial dívida no futuro. Aí o juiz vai analisar se tem fundamento a antecipar esse bloqueio ou não. E a gente está falando de casos, Vinícius, que precisa do passaporte, né? Um embarcando para a Europa, o outro não pôde ter o passaporte porque queria embarcar para os Estados Unidos. Pode-se alegar também que uma viagem nacional, vamos dizer, sai daqui de Campinas, vai para um resort no Nordeste via aérea. Isso, as pessoas também estão com poder aquisitivo para fazer essa viagem. Mas por não se tratar do passaporte, a situação muda. O deslocamento dentro do país é outra história. Na verdade, o deslocamento de qualquer cidadão no Brasil é livre, né? Então, na verdade, você pode se deslocar normalmente, você pode dever ou não dever, as pessoas podem se deslocar, não há nada que impeça um cidadão brasileiro se deslocar pelo território nacional. O questionamento aí fica justamente para a questão internacional, por se tratar uma viagem, em tese, mais luxuosa ou mais cara. Mas, às vezes, a gente percebe que no Brasil tem custos de viagem que são muito maiores do que viagens internacionais. Só que não há como você controlar isso internamente. Então, presume-se que, olha, se você não tem condição de pagar a dívida, você não pode viajar para fora para não gastar lá fora. Então, tem dinheiro escondido, oculto. Seria isso, essa interpretação. Agora, no Brasil, não tem como você controlar, né? A não ser que você demonstre claramente, faça fotos ou tire fotos das redes sociais. Eu vejo, no meu caso, no escritório, inclusive, Marco, eu já consegui comprovar, né, que um devedor tinha uma vida luxuosa por aí por um fósforo nas redes sociais. Então, era completamente contraditório com o que ele dizia no processo, que não tinha dinheiro, não tinha condição, mas tinha carro luxuoso, viagens nacionais em grandes hotéis,
sempre ostentando em grandes restaurantes, e boates, etc., consegui comprovar ali que ele tinha uma vida completamente diferente do que ele dizia no processo. Doutor, e no caso, por exemplo, até falando dessa questão de vida luxuosa, né, para aquisição de bens, a pessoa que tem alguma pendência trabalhista, alguma dívida, consegue fazer a aquisição ou pode ter até algum bloqueio por conta disso, né? Como é que fica essa questão? Não, livremente ele consegue adquirir. Normalmente quem deve não adquire nada no nome, usa os chamados laranjas, né? Sim. Justamente para não ter esse bem bloqueado, né? Mas poder pode livremente. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, nos atendendo mais essa semana aqui no Seu Direito. Quarta-feira que vem está de volta. Muito obrigado, Vinícius. Tirou dúvida de muita gente aí que está esperando receber. Vai saber, né? Tem tantos casos de direito trabalhista. Muito obrigado pela participação. Boa tarde. Que isso, eu que agradeço, Marco. Um abraço, Carlos. Boa tarde a todos os ouvintes. 3h25, intervalo, a gente já volta. CBN, a rádio que toca notícias.